pessoal, bom dia! Estou aqui com um assunto muito legal. Muitas pessoas me pediram para falar sobre isso e eu não estava conseguindo um tempo para parar, né, estruturar, e eu falei assim, quer saber? Eu tenho um tempo entre o trajeto da minha casa para o trabalho, vou falar com as pessoas nesse trajeto. E aí assim eu não adio. E o assunto de hoje é adiar coisas. Exatamente isso que eu estou fazendo aqui agora. Eu não estou adiando, olha, mas eu adiei. Antes de chegar aqui para falar com vocês, eu adiei. Eu adiei porque a minha rotina é um pouco puxada, isso não é uma desculpa, né? Ontem uma pessoa me falou assim, nossa, eu não encontro tempo para treinar. E eu falei assim, sempre existe um tempo, né? Eu soube que em São Paulo as academias elas funcionam até tarde da noite, não sei até que horas, mas elas têm um ritmo diferente, porque São Paulo é um lugar que as pessoas trabalham bastante e elas têm um ritmo de trabalho muito intenso, diferente do Rio de Janeiro. O povo carioca também, ele tem até, eu sinto, né, as pessoas aqui um pouco mais flexíveis no que diz respeito ao trabalho, muita gente home office, muita gente com tempo disponível, não é meu caso. E queria falar com vocês sobre isso. Aí eu falei pra pessoa ontem, né, eu falei assim, olha, eu acordo 4h20 da manhã pra treinar. Pelo menos eu tenho que cumprir essa meta, pelo menos de 3 a 4 vezes na semana. Eu não digo 5, porque tem um dia, que é terça-feira. Terça-feira eu não acordo cedo para treinar. Por quê? Porque minha segunda-feira é muito intensa. Segunda-feira é um dia que eu trabalho até tarde. Eu saio de um trabalho e faço e vou para outro e fico até tarde da noite, sem parar. Muitas vezes na segunda-feira eu não como nada, não janto, porque não dá tempo. Então, terça-feira, quando eu acordo, eu tô destruída, porque eu intensifiquei meu dia, acordei 4h20 da manhã, treinei, tomei banho às 5 e fui pro trabalho, cheguei do trabalho às 5h30, 6 horas da tarde e comecei novamente nesse ritmo de trabalho até 10, 11 da noite. Então, terça-feira não é um dia legal para acordar 4h20 da manhã. Então, é o dia que eu me dou, né? Eu abro mão de treinar às terças, 4h20. Mas os demais dias, uma pessoa muito linda entrou na minha frente. Paz e luz. E aí eu consigo lidar bem com isso segunda, quarta, quinta e sexta. Terça definitivamente não é um bom dia. Mas falando sobre coisas que a gente adia, né? E eu queria falar sobre, em primeiro lugar, quando você aborda um assunto com alguém e algo que você precisa dar conta, né, algo que precisa ser feito, seja dentro de casa, seja no trabalho, e você fala assim, olha, precisamos fazer tal coisa. E aí, quando eu falo precisamos, eu falo porque eu gosto de incluir as pessoas no processo, para não ser algo, né, que é só meu. E a pessoa fala assim, vamos ver, ou depois a gente vê. Significa, é a mesma coisa, é o mesmo processo mental que a pessoa está fazendo de fuga que uma pessoa faz quando ela te encontra na rua e você fala assim, nossa, que saudade. E a pessoa fala assim, vamos marcar, mas é um marcar que ninguém vai marcar nada, ninguém vai se encontrar. Por mais que os dois, né, as partes se manifestem ali ávidas por um encontro e de fato queiram estar juntas, ninguém vai marcar nada. Então, esse vamos ver ou depois a gente vê é algo que também não vai ser feito. Eu gosto muito de estipular prazos, porque não fica nem o imediatismo, agora, tem que resolver agora. Eu tenho essa mania de resolver agora, né, confesso. Mas também não fico, vamos ver, que é algo abstrato, que é lá pra frente, que nunca vai acontecer. Então, é algo que a gente dá um prazo. Olha, precisamos resolver isso, vamos resolver isso no dia 13. Vamos resolver isso no dia 12.
Ou algo que eu faço quando é uma coisa que eu preciso resolver até determinado tempo, eu estipulo. A equipe, né, que eu trabalho, enfim, precisamos entregar isso até tal data. E aí a pessoa ela consegue se organizar dentro daquele prazo. É claro que eu vejo minha equipe, se você é da minha equipe está assistindo esse vídeo, adiando, né? Aí a pessoa vai, adia, quando chega, né, para entregar no dia 12. Quando chega no dia 11, a pessoa faz. O povo brasileiro tem mania disso. Eu amo o povo brasileiro, mas a gente tem mania disso, né, gente? Fala a verdade. Você também. Essa mania, eu já fiz isso várias vezes, confesso. Então, vamos voltar para a parte prática. Parte prática, parte da ação, estipular prazo, estipular data, ou se é algo só com você, eu vou resolver isso até dia tal. Mesmo que você não envolva ninguém, mesmo que isso não seja algo para ser feito, para partilhar, mesmo que seja algo só seu, estipule prazos. Se dê uma meta, porque senão você não vai fazer, né? E aí fica algo sempre no campo muito abstrato. Na semana passada eu estava conversando com uma pessoa que falou assim: nossa, eu adiei tanto entrar para a canoa havaiana, porque eu tinha medo, eu achava que tinha falta de tempo. E aí depois eu consegui entender que era um processo que eu queria muito dar conta, e aí eu coloquei no meu planejamento e eu consegui executar, e fiquei muito feliz pela minha conquista. E aí ficar feliz pela conquista é celebrar. Existe um passo a passo na gestão de projetos, dentro de metodologias ativas, que é o seguinte: você primeiro sonha, né, tá ali no campo da idealização, muitas vezes envolvido por uma emoção, algo que você sonha conquistar. Depois você planeja, né, você bota no papel, você estrutura de que forma aquilo vai acontecer. Depois você executa o campo da ação, e no final você se celebra, você agradece aquela conquista, você, se foi só você honra o fato de ter conquistado aquilo que você queria tanto. Então é um passo a passo que é muito importante dentro do planejamento, dentro de um projeto que vai ser realizado, seja algo muito pequeno, seja algo muito grande, né? Seja até, e esse processo ele pode ser feito até para construção de algo realmente impactante, ou uma empresa, ou uma execução de um projeto prático dentro do seu próprio trabalho, enfim. O que também é importante falar, e foi isso que as pessoas me pediram para falar nesse vídeo, porque elas acharam que isso é muito válido, né, que as pessoas saibam. Existe uma forma de lidar com os projetos, né, e lidar com a vida, que acaba tirando da gente, na verdade, imprimindo na gente uma marca. Então, como que a gente lida com os processos do dia a dia? Muitas pessoas, dentro dessa linha de execução de projetos, elas são só sonhadoras. Já viu aquela pessoa que sonha em ter uma casa, mas ela não faz nada para pensar no passo a passo de como que eu vou comprar uma casa? Né? Ela sonha em ter um carro, mas ela também não faz nada de um passo a passo para conquistar aquele carro. Ela não junta dinheiro, ela não planeja, enfim. Existe também a pessoa que apenas planeja. E aí essa pessoa que apenas planeja, ela está muito no campo apenas da organização. Ela precisa de um papel, ela gosta de um planner, ela gosta de fato de ter listas, mas não necessariamente ela cumpre as próprias listas. Bom dia! Ela cumpre as próprias listas, então às vezes isso é um processo que não acontece, que ela não bota em prática. Um outro
tipo de pessoa é aquela do campo da ação, aquela pessoa muito energética, aquela que quer botar em prática. Mas muitas vezes, pelo fato dessa pessoa não planejar, né, não ser uma pessoa planejadora, ela não vai, vou botar um carro lá na frente, ela não vai conseguir planejar bem aquilo que ela quis tanto executar, e aquilo não vai sair da maneira que ela gostaria que tivesse saído. E tem uma galera, né, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que é a galera que gosta de celebrar. Qualquer motivo é motivo para celebrar, e a pessoa tá sempre celebrando, a pessoa tá sempre querendo falar sobre as conquistas, seja pequenas, seja grandes, só que ela pouco realiza. E aí, o que é ideal no campo da execução de um projeto, ou seja, algo mesmo do cotidiano, da rotina da pessoa? É você sonhar, você colocar num campo mental, você pensar naquilo que você quer conquistar, naquilo que você gostaria de fazer, você planejar aquilo, tirar do seu campo mental e colocar num papel. Depois você, de fato, realizar pautado nessa ideia de planejamento. E depois que você realiza, que você consegue conquistar todo aquele passo a passo, com organização, com método, envolvendo outras pessoas ou não envolvendo outras pessoas, você celebrar. Por quê? Encerra-se um ciclo e dá oportunidade para que um outro ciclo seja aberto. Então, você se sente... Você sente que você de verdade conquistou algo. Com essa celebração, você entende que você encerrou esse ciclo, né, de conquista. E depois, isso te gera uma satisfação tão grande que você tem vontade de iniciar um outro ciclo. E você passa a ser uma pessoa executora. Mas executora com planejamento, com idealização, com sonhos e, sobretudo, também com a celebração no final. Então, isso é uma prática que eu aprendi na metodologia ativa, é algo que vem também, que é muito usado na pedagogia da cooperação, e eu queria dividir com vocês, tá bom? Muito obrigada, o dia está lindo hoje, que vocês aproveitem, celebrem bastante, mas celebrem depois de conquistar. Beijo!